Uma maneira de pensar na vida é vê-la como uma série de decisões. Você pode entender a vida como uma estrada. Você está andando por essa estrada e você chega a uma bifurcação. E chegando a essa bifurcação, você é forçado a decidir, a resolver. Eu devo ir para a esquerda ou devo ir para a direita? Meu amado, minha amada, a vida é assim. Às vezes há muitas bifurcações. Às vezes há muitas decisões importantes que precisam ser tomadas e muitas delas urgentes. Já não há muito tempo que pensar. Pense em alguma das maiores decisões que eu e você enfrentamos ao longo da nossa vida. Decisões do tipo: que faculdade eu devo cursar, que profissão devo ter, devo me casar, com quem vou me casar, quantos filhos vou ter, onde vou morar de aluguel, vou comprar uma casa, ufa! São muitas decisões que temos que tomar em nossa vida. E com ela vem sempre a seguinte pergunta: como fazer a melhor? Qual a melhor decisão que eu devo ter para a minha vida? É isso que nós vamos aprender agora. Roda aí a vinheta. Você e eu enfrentamos todo tipo de decisão. E geralmente esse tipo de decisão não tem uma resposta fácil. Não tem uma resposta certa ou uma resposta errada, ou um simples sim ou não. Nós não sabemos o que vamos encontrar no futuro. Não podemos ver o futuro para ver quais serão os resultados de nossas decisões. Há algum tempo atrás, o meu amigo pastor Jeremias Pereira, ele publicou no Instagram dele um quadrinho bem interessante a respeito de decisões. Dizia assim: uma pessoa perguntando para outra: eu fico pensando aonde eu estaria agora se eu não tivesse tomado as decisões que tomei no passado. E a outra pessoa responde sabiamente: você estaria pensando aonde você estaria se você tivesse tomado essas decisões lá no passado. Resumindo, meu amado, minha amada, a vida é incerta. E tomamos decisões, grandes, pequenas, todos os dias. E essas decisões vão afetar o curso, vão afetar a direção da nossa vida. Para alguns, isso leva a uma ansiedade muito grande, dá até medo. A pergunta sempre vem: como posso ter certeza de que estou tomando a decisão certa? Qual a decisão seria melhor para mim? Qual a decisão seria melhor para minha família? Quais serão as implicações ao longo prazo? Por causa dessa incerteza, por causa dessa ansiedade que muitas vezes envolve a tomada de decisões, que a Bíblia é sempre o nosso guia, a nossa bússola, mostrando qual o caminho a seguir. E dentre as muitas histórias da Bíblia que me ensinam sobre tomada de decisões, a história de Gideão, o livro de Juízes, ela é excelente para isso. As pessoas tomam decisões na vida, buscam confiar em Deus para ver se elas devem tomar tal decisão. Então vamos aprender agora com Gideão sobre isso, como os planos de Deus são sempre os melhores para nós. Abra então a sua Bíblia no livro de Juízes, capítulo 7. Você sabe que o período de Juízes foi depois de Josué, após Josué tomar posse da terra prometida, ele morre, não deixa um líder e o povo então se volta para a idolatria
E o livro dos Juízes é cercado dessa expressão. E fez o que era mal, Israel fez o que era mal aos olhos do Senhor e servia aos deuses dos cananeus, dos amorreus, daquela turma toda ali que eles deixaram ainda na terra prometida. E o povo se dá mal, o povo sofre, Deus levanta juízes, levanta um Sansão, levanta uma Débora, Deus levanta um Jefté. E dentre esses juízes, Deus levanta Gideão. E Gideão tem um momento muito especial na vida dele, em que ele tem que tomar algumas decisões importantes, cruciais. E é isso que nós vamos ler agora aqui, no capítulo 7 de Gideão. Em primeiro lugar, sobre decisões, a gente precisa entender que os planos de Deus não são os nossos planos. Acompanha comigo a leitura do capítulo 7, do verso 1 ao 7, para começarmos. Então Jerubaal, que é Gideão, se levantou de madrugada, e todo o povo com ele havia, e se acamparam junto à fonte de Arote, de maneira que tinha um arraial dos midianitas para o norte, pelo outeiro de Moré no vale. E disse o Senhor a Gideão: muito é o povo que está contigo para eu dar os midianitas em sua mão, a fim de que Israel se não glorie contra mim, dizendo: a minha mão me livrou. Agora, pois, apregou aos ouvidos do povo, dizendo: quem for covarde e medroso, que volte e vá-se apressadamente das montanhas de Gileade. Então voltaram do povo 22.000 e 10.000 ficaram. E disse o Senhor a Gideão, verso 4, ainda muito povo há, faze-os descer as águas, e ali os provarei, e será que aquele de que eu te disser, este irá contigo, esse contigo irá, porém todo aquele que te disser, esse não irá contigo, esse não irá. E fez descer o povo às águas. Então o Senhor disse a Gideão: qualquer que lamber as águas com a sua língua, como os lambe o cão, esse porás à parte, como também a todo aquele que se abaixar de joelhos a beber. E foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens, e todo o resto do povo se abaixou de joelhos a beber as águas. E disse o Senhor a Gideão: com estes 300 homens que lamberam as águas, vos livrarei e darei os midianitas na tua mão, pelo que toda outra gente se vá, cada um ao seu lugar. Meu amado, os planos de Deus não são os nossos planos. Na hora que nós vamos tomar decisões e buscamos a Deus, você e eu precisamos entender que os planos de Deus são sempre melhores que os nossos. A nossa visão é muito limitada. Nós não conhecemos o que vai acontecer no futuro. Nós pensamos muito em nós mesmos, nós nos preocupamos demais, nós nos angustiamos demais, nós tememos demais, e todos esses sentimentos afetam a tomada de decisões. Você vê o que Deus fez aqui com Gideão. Gideão tinha um grande exército, ele tinha 32.000 homens. Era grande, mas ainda não era grande o suficiente para combater os mais de 300.000 midianitas, mas esses 32.000 foram. E Deus muda ali drasticamente. Falou para Gideão: separa aí 22, depois separa 10, por final ele ficou só com 300. Realmente, quando buscamos a Deus, os planos de Deus não são os nossos planos. Porque, como Paulo diz em Romanos capítulo 12, verso 2, lá está escrito que a vontade de Deus, você completa aí comigo, é boa, perfeita e agradável. A vontade de Deus é sempre boa, perfeita e agradável. Então considere isso. Toda vez que você for tomar uma decisão, busque a Deus, busque o Senhor através da sua palavra. E entenda que aqui a Bíblia Sagrada é o manual, é o manual do usuário. Raramente você conhece alguém que lê o manual de alguma coisa quando compra, de uma televisão, de um aparelho? Eu conheço, Pode perguntar para minha esposa. Eu sempre leio o manual antes de usar, para ver se eu vou fazer corretamente. Meu querido, a Bíblia Sagrada é esse manual para você entender que a vontade de Deus
é boa, perfeita e agradável. Mas há uma segunda coisa que a gente tem que considerar sobre decisões que nós aprendemos aqui na história de Gideão. Vamos voltar para o texto, agora nós vamos ler dos versos 8 a 15. Então, continue com a sua Bíblia aberta e acompanhe comigo a leitura. Juízes, capítulo 7, versos de 8 a 15. E o povo tomou na sua mão a provisão e as suas buzinas, e ele enviou todos os outros homens de Israel, cada um à sua tenda. Porém, os 300 homens reteve, e estava o arraial dos midianitas abaixo do vale. E sucedeu que naquela mesma noite o Senhor lhe disse: levanta-te e desce ao arraial, porque eu tenho dado na tua mão. E se ainda temes descer, desce tu e teu moço porá ao arraial. E ouvirás o que dizem. Então se esforçarão as tuas mãos e descerás ao arraial. Então desceu ele com seu moço porá até o extremo das sentinelas que estavam no arraial. E os midianitas e amalequitas e todos os filhos do Oriente jaziam no vale como gafanhotos em multidão. Olha a quantidade de gente que tinha ali. O verso 12. E eram inumeráveis os seus camelos, como a areia que há na praia do mar em multidão. Chegando, pois, Gideão, eis que estava contando um homem ao seu companheiro um sonho, e dizia: eis que um sonho sonhei, eis que um pão de cevada torrado rodava pelo arraial dos midianitas e chegava até as tendas, e as feriu, e caíram, e as transtornou de cima para baixo, e ficaram abatidas. E respondeu seu companheiro e disse: não é isto outra coisa, senão a espada de Gideão, filho de Joás, varão israelita. Deus tem dado na sua mão aos midianitas e a todo este arraial. E sucedeu que, ouvindo Gideão a narração deste sonho e a sua explicação, adorou. E tornou ao arraial de Israel e disse: levantai-vos, porque o Senhor tem dado ao arraial dos midianitas nas vossas mãos. A segunda lição que eu aprendo aqui desse texto é que Deus usa as coisas mais inusitadas para nos falar e nos fortalecer. Se você voltar um pouco aqui no capítulo 6, você vai ver que Gideão pede a Deus, tem uma experiência de decisão também com relação ao novelo de lã. Gideão pede que o novelo fique molhado, com sereno, com orvalho, e ao redor fique seco, e depois o contrário, que ao redor fique molhado com orvalho e o novelo fique seco, para saber a vontade de Deus. E aqui, Gideão então ouve a Deus, vai até o acampamento dos midianitas, a gente vê que tem muita gente ali, e Gideão fica estarrecido, mas quando ele ouve o sonho que Deus colocou no coração daquele homem, a interpretação que o outro disse, não isso, senão a espada de Gideão, ele se fortalece porque ele entende, Deus está trabalhando aqui. E ele volta lá para o seu acampamento, ele volta lá para os seus homens, e no verso 15 ele diz: levantai-vos, porque o Senhor tem dado ao arraial dos midianitas nas vossas mãos. Meu querido, Gideão então levanta aqueles 300 homens com uma força, com uma fé, com uma coragem. Deus deu o arraial para nós, nós vamos vencer os nossos inimigos. Deus usa as coisas mais inusitadas para nos falar e nos fortalecer a fé. Quantas coisas Deus age na sua vida, Deus fala na sua vida, através de pequenas coisas, através de grandes coisas, através de uma mensagem, através de um cântico, através de um abraço, através de um sorriso, de um olhar de uma criança, através de alguma experiência. Deus está te falando. Se você tem decisões, claro que a maior e melhor tomada de decisão deve ser dada, como estamos aprendendo aqui, através da Bíblia Sagrada. Mas Deus também usa circunstâncias complexas ou simples, para que você possa ouvir a voz dele e tomar as decisões que ele tem para você. Mas uma terceira e última lição que nós aprendemos aqui com Gideão sobre tomada de decisões, a partir do verso 16. Acompanha comigo então o texto final. Nós já estamos no final da mensagem. Juízes capítulo 7, versos de 16 a 22. Então, que é o clímax, né? É o final, é o encerramento dessa jornada de Gideão. Então repartiu os 300 homens em 3 esquadrões e deu-lhes a cada um nas suas mãos buzinas e cântaros vazios, com tochas neles acesas. E disse-lhes: olhai para mim e fazei como eu fizer. Eis que chegando eu ao extremo do arraial, será que como eu fizer, assim farei vós.
Tocando eu todos que comigo estiveram a buzina, então também vos tocareis a buzina ao redor de todo Arraial, e direis: pelo Senhor e Gideão. Chegou, pois, Gideão e 100 homens que com ele iam ao extremo do arraial, ao princípio da vigília da meia-noite, havendo-se já posto os guardas, e tocaram as buzinas, e partiram os cântaros que tinham nas mãos. Assim tocaram os 3 esquadrões as buzinas, partiram os cantos, e tinham nas suas mãos esquerdas as tochas acesas, e nas suas mãos direitas as buzinas que tocavam, e exclamaram: espada do Senhor e de Gideão. E ficou-se cada um no seu lugar ao redor do arraial. Então, veja o que diz o verso 21, todo o exército deixou a correr, gritando, fugiram. Tocando, pois, os 300 as buzinas, o Senhor tornou a espada de um contra o outro, e isto em todo o arraial, e o exército fugiu para Zererá até Bet-sita, até os limites de Abel-Meloá, acima de Tabate. Qual é a terceira e última lição que eu aprendo aqui? Com fé no Senhor, conquistamos vitórias maravilhosas. Veja o que aconteceu aqui. As buzinas tocaram, os cântaros quebraram, as tochas arderam, e o Senhor concedeu a vitória a Gideão e aos 300 que com ele estavam, porque eles também foram obedientes e cheios de fé. Meu querido, na hora da tomada da decisão, na hora que você tem que escolher, escolhendo a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, você estando em paz, como diz Colossenses capítulo 3, verso 15, seja a paz de Cristo o árbitro, o juiz do seu coração, você tenha mais absoluta certeza e convicção de que com Deus você vai conquistar vitórias maravilhosas na sua vida. Não será fácil. Gideão teve que lutar, Gideão teve que obedecer. Ele tinha 32 mil, ficou com 300. Ninguém diz que ser cristão é fácil. Ninguém diz, a Bíblia não ensina que eu não sofrerei, que eu não passarei por tribulações, que eu não ficarei doente, que eu não ficarei desempregado, que eu não terei problema na família. A Bíblia não ensina isso. Mas a Bíblia diz que com Deus conquistaremos vitórias. Deus faz vitórias maravilhosas. Os planos de Deus não são os nossos planos. Deus usa as coisas mais inusitadas para nos falar e nos fortalecer a fé. E com fé no Senhor conquistaremos vitórias maravilhosas. Que você possa, como Gideão, obedecer, tomar a decisão certa de seguir ao Senhor, e Ele vai fazer você ter vitórias maravilhosas, sabendo que a maior vitória, como diz Paulo, se estamos em Cristo, somos mais que vencedores. A maior vitória não está aqui neste mundo, está lá na eternidade, quando lá chegarmos, encontrarmos face a face o nosso Deus, o nosso Jesus maravilhoso. Eu quero orar por você. Vamos orar? Querido Deus e Pai, eu te peço que o Senhor possa abençoar cada irmão, cada irmã, cada amigo que ouviu essa palavra nesse momento. Que ela possa, Deus, fortalecer e essa pessoa ser obediente, entender que contigo conquistamos vitórias, desde que tomamos a decisão de obedecer o Senhor. É a oração que eu faço, pedindo por esta fé, em nome de Jesus. Amém, amém. Meu querido, muito obrigado pela sua presença aqui, por estar conosco até agora. É uma alegria muito grande ter você comigo. Não esqueça, né, você aí que ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, dá essa força aí para o Pastor Mozart. Estamos numa luta muito grande para chegar até 1000 inscritos até o final do ano. Deu uma diminuída nas inscrições, mas com a sua ajuda eu sei que eu vou conseguir, tá certo? Então, nos ajude nisso e que você tenha a sua vida abençoada completamente no Senhor Jesus. Fiquem com Deus e até semana que vem.